do Brasil, né? Sim. Os turistas nacional. Eles têm que vir a Lapa. Eu vi uma informação sobre os pontos turísticos e, se eu não me engano, assim, tô falando de cabeça, tá, pessoal? Não tô com papel nem nada aqui na mão, mas assim, se eu não me engano, eu acho que a Lapa, a escadaria, ela deve ser a terceira mais visitada, perdendo apenas pro Cristo e pro Pão de Açúcar. Então, assim, se a gente levar em consideração que a escadaria da Lapa, né, ela não tem 20 anos, bora botar aí 20 anos, tá? Em vista de outros pontos turísticos que tem muito mais tempo, é bem relevante, né, um terceiro lugar, né? Sim, muito. Eu lembro quando a escadaria era mais concreto do que azulejo, né? Sim. Lembra dessa? Se eu for contar a minha história, eu vou falar do princípio da... Não tinha nem escadaria na tua época, né? Não, Era um barro, né? Era barro. Por aí. Eu sou o único sobrevivente, né? Aí eu vou contar a história e outra, hein? Eu posso contar a história sem tirar do livro, né? A história é eu mesmo vivendo ali, né? Testemunha. Nos Arcos da Lapa, com... Como é que chama aquela... Ai, cara. Com lago? Com lago. A gente isso? pegava os peixinhos ali, cara. Tu tá de sacanagem? Pegávamos sim. A gente pequenininho levava pra casa. Só que assim, os peixes, eles têm oxigênio, né? Sim. E a gente levava e botava em uma caixa d'água lá e os bichinhos morriam. Entendeu? Mas ali tinha um lago. Isso daí na década de... escadaria? Não, nos arcos. Nos arcos? Ainda tinha? Tinha os arcos, tinha. Não, eu sei que tinha porque lá no século XIX. Não, o lago, tinha um lago ali pequenininho ali, no centro ali, tá? E a gente ficava ali pegando os peixinhos, assim, que eu não sei qual é o nome daqueles peixinhos. Sim. E a gente pegava ali, né? Eu lembro, década de 80... eu posso falar para você também, a entrevista é sua, né? Minha não, tá? A entrevista é do Alex, tá, pessoal? Mas assim, como o assunto é referente, aí ele já chegou, ele saiu lá de São Luís, do Maranhão, foi para Bento Ribeiro, aí ele veio parar aqui na Lapa, aí eu fui e me intrometi, né? Então, mas olha só, deixa eu falar rapidinho, que eu não quero que você perca o seu raciocínio. Na década de 80, então, aí tinha aquele lago, depois fizeram a transformação, obras públicas, né, e tal, mas também um outro momento marcante foi o show do Vando no Asa Branca, que não era Asa Branca, era Casa Branca, mas aí, por determinação judicial, o proprietário lá teve que mudar o nome, né? Caramba. E aí, o que acontece? Só para finalizar, Alex, essa minha fala aqui, que a entrevista é sua, Sim. não teve como o Vando, a casa de show, abrigar as pessoas que foram. O que aconteceu? Improvisaram lá um gerador nessa parede ali da Faculdade de Música. Sim. Para gerar lá a imagem dele lá dentro, e ali ficou cheio, lotado de gente, Que doido, né? Que doido. Milhares de pessoas para ver o Vando na década de 80, que era sucesso, entendeu? Então, assim, a Asa Branca ali, que na época era Casa Branca, não suportou a quantidade de gente, teve que abrir as portas e... cara, eu era pequenininho, enfim. Continue. História. Continue. E pensando assim na minha trajetória, né, de modo linear, né, também não ficamos muito tempo aqui, porque eu lembro que no final de 97, nós já estávamos no Maracanã. No Maracanã. Olha, cara, e você já fez assim, foi em um lugar, em outro? Pô, assim? se eu te contar quantos bairros eu morei... O programa vai ter 2 horas. Não, então tá. Então assim, você é nascido
lá em São Luís de Maranhão, beleza, terra boa, Sim. terra maravilhosa, apesar de eu nunca ter ido lá, mas assim, eu conheço pessoas de São Luís, pessoas que convivemos juntos aí quase que mais de 2 décadas, né? Como vizinhos, adoro essas pessoas, então assim, por esse lado aí eu sei que é uma terra muito boa. Você é nascido lá, né? Aí foi criado por aqui, pelo Rio de Janeiro, aí Bento Ribeiro, Lapa, Sim. mas aonde? Lapa não, era Baía de Fátima, né? Aí fomos pro Maracanã. Sim. Aí fomos pro bairro do Riachuelo, né? Morei ali na rua Marechal Rondon, né? Sim. E depois voltamos pra Lapa, aí sim eu morei na Lapa, que foi na Rua da Lapa. E aí já era a minha juventude, né? Volta dos 20 anos de idade, que é quando também começa a estudar, entro na faculdade de Sociologia. E aí quando eu saio de casa, que eu me caso, né? Eu vou morar em São João de Meriti, a minha primeira esposa, né? Mas isso tudo, assim, pegando toda a minha infância, né? Até a minha juventude, eu sempre fui camelô junto com a minha mãe, né? Trabalhei na barraca dela até eu sair de casa, né? Sim. Certo? Então esse daí é seu começo, seu início de vida, né? Você foi até os 20 e poucos anos aí, né? Sim. Calma aí que a gente ainda tem mais, né, Alex? Sim, a gente vai saber. Aqui foi um início, né? O início da vida, bem legal, né? E eu posso falar para vocês que nem eu, assim, que já conheço o Alex já há alguns anos, nem eu não sabia, né? Porque a gente meio que se encontrava era mais naquele movimento, né? Movimento cultural, entendeu? A militância e tal. Então, assim, dificilmente a gente parava para tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Hoje a gente está tendo mais esse contato, né, Alex? E a gente vai chegar a esse ponto aí, certo? Breno A Informativo, Breno A Podcast, né? Márcio Riso, estamos aqui junto com ele, Alex Raoni, professor de Sociologia. Alex, eu vou vir aqui com outra pergunta, tá? Como você falou aí da sua formação, e é uma formação assim que eu admiro muito, eu já admiro de praxe mesmo, o professor por si só pela formação, eu já admiro, né? Sim. Sempre respeitei desde moleque essa profissão, professor, né? Uhum. Então, e sendo dessa área do qual eu me identifico muito e estudo também bastante, que é de humanas, eu fico bem... Cara, as palavras me somem da mente. Acontece. Sabe? Eu fico bem assim, à vontade para poder falar, entendeu? Sim. Mais sobre. Então, assim, eu queria que você falasse aí, Alex, para os nossos ouvintes aí, né? Nosso público aí. Há quanto tempo você já é professor? E também dissesse aí pra gente aí, em quais escolas você já lecionou? Bem, eu me formei no final de 2011, né? E logo assim que eu me formei, eu já fui direto para a sala de aula, né? Porque tinha um amigo que estava se graduando comigo também, que já estava fazendo estágio na FATEC, na Escola de Artes Técnicas, né, do Estado. E aí ele falou que ia abrir vagas, né, para professores. E abriu essas vagas e ele falou para eu lá me inscrevi e fui chamado para dar aula. Então eu dou aula já de 2011 até 2025, há 14 anos, né? Então, teve um período ou outro que foi, né, um intervalo ali entre 15 e 17, ali mais ou menos, eu fiquei sem dar aula. Mas até então eu fiquei direto, peguei 3 anos seguidos na FATEC, né, de 2011 a 2014, depois peguei 2 anos no estado, na rede regular estadual, né, de 2014 a 2016. E aí em 2016 eu também dava aula para jovens aprendizes aqui na Praça 15,
que era uma espécie de Bem ONG que legal, formava, bem legal, cara. formava alunos assim vulneráveis, Sim. de baixa renda, Sim. da periferia, para trabalharem com arquitetura e engenharia. Sim. Sim, pode Então, continuar. Então, basicamente foi isso, assim, são 14 anos de lecionando, assim, na aula. Eu me encontrei nessa profissão, né, porque eu escolhi as humanas, né, a área de humanas, né, porque eu não tinha afinidade com a exata, né. Também acho que até uma defasagem mesmo também de formação, né. Sim, a gente vai chegar, essa daí tá bem, essa daí eu vou fazer essa pergunta aí, porque ela é bem interessante também. Sim. Mas assim, não te cortando e já te cortando, sim. Eu te cortei, né? Mas é pra gente poder fazer aquele suspense também pra rapaziada, né? Que elas vão... Eu sei que, Alex, tem muitas pessoas... Eu vou te contar um negócio aqui rapidinho. Parece que não, né? Parece que a gente está fazendo aqui assim eu falei com outros entrevistados também, tá fazendo uma coisa assim para ninguém ver, para ninguém ouvir, mas por incrível que pareça, até eu falo por incrível que pareça, que até eu mesmo fico surpreso quando eu encontro algum dos meus, chega assim, pô Márcio, eu li aquele negócio lá que você escreveu, eu ouvi aquela parada que você postou lá, né, aquela entrevista e tal, ainda que não seja toda ela completa, mas o camarada foi lá e deu esse voto de confiança, entendeu? Então, assim, eu sei que vai ter gente que vai chegar até mim, né, e falar, pô, o camarada lá, por isso que eu quero explorar muito essa parte aí da sua profissão, né, professor e da área, porque a gente aqui, quando a gente se reencontrou, né, depois de muito tempo, Sim. A gente vem trocando mais ideias, né, vem se relacionando bem mais, e tudo aquilo que a gente não teve a oportunidade de trocar, de trocar ideias mais e conhecer afinco mais um ao outro, né, mano, a gente tá tendo a oportunidade por tudo isso aqui que está acontecendo, e é onde que você vai falar sobre, tá? Então, Alex, você já disse aqui pra gente onde você nasceu, onde você foi criado, quanto tempo você é professor, em quais escolas. Aí... Não falei as escolas. Não falou as escolas, não? Então fala pra gente. Porque eu falei assim... Eu comecei dando aula na FATEC, né, que é a Escola de Artes Técnicas. Sim. Que é bem específica, assim, né, das coisas técnicas, né? Sim, sim. E lá tinha aula de filosofia, porque a direção de lá reivindicava Paulo Freire, né, e entendia que a formação não podia ser só técnica, tinha que ser uma formação humanizada também, né? Então foi bem interessante. Já começa com uma metodologia alternativa, né? Não muito comum na rede. Passa para o Estado, né? Sim. E aí eu dei aula aí foi engraçado porque era contrato. E aí você escolhia a escola, né? Você não tinha muito tempo, né, para dar aula, mas eu escolhi a escola e eu escolhi muito pelo nome, né? Então eu escolhi CF Zumbi dos Palmares, né, por conta do nome. Sim. E os outros dois foi porque era o que tinha mesmo, era... Como é que é? Deu branco? Deu branco. Eu sei que é Zumbi dos Palmares lá no Corte 8, em Caxias. E a escola era a escola de formação aqui da Praça 15, né? Que foi onde eu dei aula. Sim. E recentemente eu dei aula na Rede Pense, que é a rede privada, né? Pense, né? Rede Pense, né? De ensino, que é um colégio curso, mais voltado e mais preparado para vestibular, né, para provas militares, para provas assim, mais... Uma preparação, mas não é uma escola que dá a aula do início ao fim, com bimestres e tudo. Não, é sim, e é até demais. Eles têm 16 disciplinas, tem muita coisa para ser feita, assim, né? Acho que é até pesado para o aluno. Só que é muito focado. Quando chega no ensino médio, o adolescente, o jovem, fica fazendo só prova da UERJ, prova da FRJ, prova do IME, do ITA, e aí ele fica... assiste aula e faz prova, então ele vai sendo preparado para aquele processo ali de fazer prova. Que enfim, né, faz parte, colégio privado, tem a cara empresarial, né, a Rede Pense,
pertence ao Paulo Lema, né? José Paulo Lema, que é o homem mais rico do Brasil, né? Um dos mais ricos do mundo, bilionário, né? Paulo Lema. Né? Daí já dá pra gente ver, ter noção, né, do que é o Pense, né? Uhum. Do que é a rede privada Pense. Ah. E é isso, Paulo Lema agora está se sentando aí com o ministro da Educação, que é o Haddad, para falar sobre os rumos da educação, né? E na verdade a educação que a gente precisa, ela cada vez mais defasada, né? Sim, Quando dentro de uma favela tem uma operação aí, fecha todas as escolas, e se tiver 2, 3 dias sem aula, isso daí não vai fazer falta nunca, né? Para uns estudantes que, enfim... Isso aí, toca num assunto que na verdade, a operação, quando a operação fecha as escolas, né? O comando da polícia comemora, né? Porque menos vezes que um favelado vai ter contato com um debate, com um conhecimento, com uma construção. Então, isso não é um problema, né? Isso não é uma questão. Não, isso daí não é problema nunca, para o Estado não é, né? Pois é, o Estado, ele faz, inclusive, as operações na favela, dizendo que está combatendo o tráfico, sendo que o tráfico não está na favela, porque ali está só o varejo de droga, né? Sim. E faz em horário escolar justamente para poder impedir, né, que tenha aula, né? Então eu vou te falar, a ignorância, eu nem... Como é que é o nome do sujeito aí? Do Paulo? José Paulo Lema, né? Que é o homem brasileiro mais rico e um dos homens mais ricos do mundo, né? Que é ele, o Sucupira e o outro lá que eu sempre esqueço o nome. É um trio. Aí ele está sentando com o ministro da Educação para eles arquitetar a educação do Brasil inteiro. Exatamente. Ele tá fazendo, como é que se diz, formatando, né, de acordo com ele, porque na Rede Pense, por exemplo, tem um tal de LIV, Laboratório de Inteligência e Vida. E aí, nesse LIV, o jovem ali de classe média vai tentar entender suas emoções, frustração, depressão, raiva, felicidade, euforia, por meio de dinâmicas, né, e tem umas relações sociais em cima disso. Que é mais para você formar um jovem ali que vai ser produtivo dentro de uma empresa no futuro, né? E aí ele pega isso e joga para a rede pública, que é o projeto de vida, que é livre para a classe média, tem todo um arcabouço ali de debate, de história, de reflexão, para você formar bons funcionários, né, de alto escalão. E aí o laboratório de vida é o paralelo na escola pública, que é uma ideia do Paulo Lema, né, da Rede Pense. E aí no projeto de vida na escola pública, a aula é como fazer coxinha, né? Como fazer pastel, como alisar cabelo, para dizer pro menino da escola pública, você vai vender salgado, você vai ser cabeleireiro, você vai ser segurança, você vai ser um subalterno, um servidor, vai servir esses funcionários que estão se formando aí na Rede Pense, entendeu? Então o Paulo Lema está ali formatando já a educação para cada um estar no seu lugar na hierarquia. O que chama hoje de empreendedor, né? Exatamente. Não é por aí? Cara, então quando veio esse nome assim, sendo divulgado direto, né? A gente olha assim e fala assim, empreendedor, fazer com que as pessoas se coloquem como um empresário, que não é, na verdade não é, né?